nós tivemos uma alteração, então, agora na próxima palestra, né? Por conta do horário, o Eduardo Cruzeta não pôde ficar aqui, mas vai ser, aliás, muito bem representado também essa palestra agora, Pantanal Pecuária Sustentável. Chamo aqui ao palco Silvio Balduino, que é médico veterinário e diretor executivo da BPO, Associação Pantaneira de Pecuária Orgânica, coordenador dos programas Carne Orgânica e Sustentável do Pantanal. Os aplausos aqui, então, para o Silvio. Tá bom. Obrigado. Obrigado, Patrone. Em primeiro lugar, agradecer o Sindicato Rural de Campo Grande, parabenizar também pelo maravilhoso evento que está sendo realizado ontem e hoje, e agradecer a oportunidade da gente apresentar um pouquinho do trabalho da gente e a oportunidade de oferecer para vocês uma comida de comitiva aqui que foi elaborada pelo seu Elinho. Pessoal, era para o Eduardo estar aqui, mas por conta desse atraso, ele tinha um compromisso, a esposa dele está viajando, e ele tem 3 filhos e um enteado, e eles não tinham com quem ficar, ele precisou atender a família dele, infelizmente não pôde estar. Eu vou tentar fazer, lógico, com um pouco menos de competência, mas o que ele ia fazer aqui com vocês. Bom, a gente vai falar um pouquinho do que a BPO vem fazendo. Eu vou tentar também, atendendo a urgência e a pressa do Patrone, fazer em menos de 20 minutos. Gente, a BPO, ela nasceu com a missão de agregar valor à pecuária no Pantanal por pecuaristas que identificaram na pecuária certificada uma forma de promover essa agregação de valor. Então, a associação tem como objetivos a conservação do bioma Pantanal, lógico que na perspectiva do desenvolvimento da pecuária pantaneira. Então, a gente conserva com o boi, conserva com o desenvolvimento da pecuária, valorização da cultura e do homem pantaneiro e valorização dos produtos pantaneiros em geral, incluindo aí os produtos derivados da pecuária de corte. Então, a gente trabalha hoje na cadeia da carne, mas a gente pretende também desenvolver outros produtos que estejam vinculados a essa cadeia e também outras cadeias, por que não a cadeia florestal, na perspectiva do sequestro e fixação de carbono, dentro da linha do que foi apresentado aqui na palestra anterior. O Pantanal é o menor dos biomas brasileiros. Ele está em 3 países, no Brasil, na Bolívia e no Paraguai. A gente tem uma estimativa de 3.800.000 cabeças de gado no Pantanal. Isso representa em torno de 1,76% do rebanho nacional. O Pantanal, apesar de ser visto como um bioma único, ele é dividido em diversas sub-regiões, em que a gente percebe diferenças bastante significativas entre cada uma delas. Os primeiros relatos de pecuária, do desenvolvimento da atividade econômica pecuária no Pantanal são de 1737. E se a gente consulta o último relatório do MAP Biomas sobre cobertura vegetal, a gente encontra 82% da área total do Pantanal ainda com a sua vegetação original. Então, são 270 anos de atividade econômica com conservação de quase 100% do bioma. Considerando que esses 18% que foram alterados com pecuária sustentável, com substituição por pastagens cultivadas, que também promovem a manutenção da biodiversidade no bioma. Algumas características do bioma: a predominância de sistemas de produção extensiva, na sua grande maioria com pastagens nativas. As pastagens cultivadas são utilizadas de forma estratégica, principalmente por conta do problema das enchentes e também das grandes secas. Eu tenho ouvido falar
bastante na mídia que o Pantanal é a maior planície alagada do mundo, e ele não é a maior planície alagada do mundo, ele nem é alagado, ele é alagável. Então a gente tem períodos de cheias muito intensas e tem períodos de seca muito intensas também. Então eu digo que a pessoa que diz que conhece o Pantanal visitando 1, 2, 3 vezes, ela está equivocada em imaginar que conhece o bioma, porque quando você visita a mesma região hoje, daqui 6 meses, você vai verificar uma paisagem absolutamente diferente do que nos 6 meses atrás. A gente encontra no Pantanal 2 períodos muito severos de restrição alimentar. O Planalto tem um período severo de restrição alimentar, que é a época da seca. O Pantanal tem as enchentes e as secas muito severas. Então, o pantaneiro, há mais de 250 anos, teve muita competência em aprender a conviver com essa restrição. E teve a capacidade de desenvolver um sistema de produção que sobreviveu e sobrevive até hoje, sendo a principal atividade econômica do bioma, considerando essas dificuldades todas que são impostas pelas questões climáticas. A gente tem também, e isso foi bastante evidente agora nos últimos 3 anos, que a gente teve 3 anos de secas muito severas, uma alta incidência de incêndios florestais, principalmente nas regiões onde tem baixa ou nenhuma atividade pecuária. Então, onde não tem boi, tem crescimento de invasoras, não tem homem, então isso se traduz em alta incidência de incêndios florestais. O termo boi-bombeiro, que agora eu descobri que foi criado pelo Dr. Arnildo Potti, que nos acompanhou numa viagem ao Pantanal na semana passada, foi muito utilizado pela nossa ministra Tereza Cristina, e ela apanhou por conta disso, mas o boi-bombeiro é uma realidade no Pantanal. Onde não tem boi, pega fogo. Bom, a associação nasceu vendo a oportunidade da criação de uma legislação de produção de alimentos orgânicos, onde o Homero Figliolini e seus companheiros na época verificaram que o modelo de produção do Pantanal se aproximava muito do que estava sendo descrito nas normas da legislação orgânica. Por isso, eles verificaram que a adesão ao protocolo de produção orgânica era uma oportunidade na época, visando atender a esse mercado de consumidores que buscam produtos livres de resíduos, produtos que tenham uma pegada ecológica também. A BPO foi fundada em 2001. De lá para cá, a gente teve muita introdução de tecnologia na pecuária. E o Pantanal recebeu muitas dessas tecnologias. E a legislação de orgânicos não acompanhou essa evolução tecnológica. Então, a associação achou que seria interessante criar um próprio protocolo. Então, foi criado o Protocolo de Carne Sustentável, a BPO, que foi levado ao governo do Estado do Mato Grosso do Sul, e o governo do Estado do Mato Grosso do Sul, reconhecendo esse protocolo a BPO, criou o programa Carne Sustentável do Pantanal, que está abaixo do guarda-chuva do Programa de Avanço da Pecuária do governo do Estado, que foi citado aqui na palestra do Jaime. Na cadeia de orgânico, a gente tem um case que talvez seja um dos de mais sucesso em carne com valor agregado no Brasil. Hoje a gente tem, uma cadeia muito pequenininha, a gente atende a um nicho de mercado muito específico, que são os consumidores que buscam alimentos livres de resíduos químicos. Hoje a gente tem 5 marcas colocando o nosso produto produzido aqui no Pantanal nos grandes centros para consumidores das classes A e B, porque esse produto chega muito caro na ponta no varejo. A gente trabalha numa escala muito pequena e os custos de produção dessa carne orgânica também são maiores do que os custos de produção da carne convencional.
Então, a gente tem a Coren, que é uma empresa ligada à Igreja Messiânica. Ela trabalha com uma linha completa de cortes de carne bovina. A Biocarnes, que é de propriedade do Leonardo Barros, que é o ex-presidente da associação, continua como associado. O Vessel, que é uma marca de carnes bastante tradicional de São Paulo. Malunga, que é do Distrito Federal. E Natural Meat, que é também de São Paulo. Então, todos esses rótulos aí com a nossa carne orgânica do Pantanal, vocês podem encontrar em mercados de elite dos grandes centros, como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Curitiba. A gente quer, a nossa ambição, a ambição da associação é dar escala para esse modelo com o protocolo Carne Sustentável do Pantanal. Então, repetir esse sucesso que a gente teve de alinhamento e organização da cadeia produtiva da carne orgânica pantaneira, dar escala para ele com os protocolos de sustentabilidade, incluindo aí os protocolos relacionados à pegada de carbono que a gente está desenvolvendo em parceria com os nossos parceiros e irmãos da Embrapa. Bom, então, com o reconhecimento do governo do estado do nosso protocolo de carne sustentável da BPO, que virou carne sustentável do Pantanal, o pecuarista pantaneiro tem hoje a oportunidade de obter um crédito do incentivo fiscal dos animais que são enviados para o abate de 50% no caso do selo sustentável e de 67% no caso do selo orgânico. Isso representa, no caso do sustentável, 2,5% a mais de incremento no valor da arroba e, no caso do orgânico, 3,35% a mais no valor da arroba. Do jeito que as margens estão bastante apertadas hoje na pecuária, esse incremento é bastante significativo para os nossos pecuaristas, ainda mais levando em consideração as dificuldades que são de produzir no Pantanal. Bom, só para passar para vocês rapidamente aqui, então, os projetos que a BPO hoje executa, a gente tem o da carne orgânica, esse a gente trabalha toda a cadeia produtiva, desde dentro da porteira até o varejo. Então, hoje, a gente faz o acompanhamento desde a produção dos animais, abate, desossa e varejo. O carne sustentável do Pantanal, que a gente pretende, em uma escala bem maior, dar o mesmo status do carne orgânica. E agora a gente está trabalhando também, atendendo às demandas da sociedade, atendendo às questões do excesso de gases de efeito estufa, que estão gerando o aquecimento global, trabalhar em protocolos de pegada de carbono. Então, a gente está agora pilotando em parceria com a Embrapa Agricorte. Estão aqui dois parceiros nossos, já quase que foram contratados pela BPO, que são o Ciro e o Rodinei, sob coordenação do Giolo, do Dr. Roberto Giolo, a gente está fazendo o piloto do carne baixo carbono. Está no forno carne carbono nativo, que a gente também vai pilotar e vamos adotar. Acho que esse é até mais fácil de ser aplicado no Pantanal do que o carne baixo carbono. Mas esse protocolo carne baixo carbono, o que é legal dele é que ele estimula manejo de pasto, ele estimula manejo animal. Então, ele é um protocolo de boas práticas que traz muito benefício para o pecuarista que adere a ele, porque o pecuarista que quer esse selo vai precisar fazer manejo de pasto, vai precisar fazer manejo animal. Então, vai melhorar a sua eficiência, vai melhorar a sua lucratividade, vai melhorar seus resultados. Produção de carne com biodiversidade, a gente tem um problema muito grave no Pantanal, com grandes felinos. E essa é uma situação única no mundo, né? Os maiores felinos do mundo estão na África, mas lá eles ficam restritos a unidades de conservação e reservas. Aqui os nossos grandes felinos, que são a onça pintada e a onça parda, eles estão no meio dos nossos rebanhos. E eles se alimentam dos nossos rebanhos. Isso gera um conflito muito sério com os pecuaristas, porque eles geram perda significativa nos resultados, principalmente nos resultados da desmama. Bezerros são muito atacados por esses grandes felinos. Só que eles são topo de cadeia alimentar. Então, a gente está considerando, tentando transformar o que é um passivo ambiental num ativo ambiental.
eles são topo de cadeia, então onde você tem o grande felino, você tem, teoricamente, toda a cadeia alimentar abaixo dele, então a gente está considerando que o grande felino é um indicador de sustentabilidade, indicador de biodiversidade. Então estamos implementando estratégias antidepredação, com cercas elétricas, repelentes luminosos, utilização do bovino pantaneiro, dos búfalos, para justamente evitar a depredação dos nossos rebanhos por esses animais e, como consequência, também conservar esses animais que são muito valorizados pela sociedade e merecem selo. Estamos trabalhando também com o selo de indicação geográfica, buscando reconhecimento de todo esse histórico de pecuária no Pantanal. A gente está bastante animado com essa questão da indicação geográfica. Acreditamos que ele pode nos dar oportunidade de abertura de novos mercados, mas a gente sabe que isso não garante nada. Então a gente vai precisar trabalhar com aquilo que o mercado espera da nossa carne. Produção sustentável de bezerros também. Então vamos agora esse ano, em parceria com uma instituição chamada IDH, a gente quer implementar a certificação das propriedades de cria, com a produção dos bezerros certificados com selo de sustentabilidade, manejo sustentável e adaptativo de pastagens nativas e cultivadas, coordenados pela doutora Sandra, que me antecedeu aqui na palestra, balanço e métricas para inserção do Pantanal no mercado de carbono, coordenado pelo doutor Urbano, mas também com a parceria muito forte da Embrapa Gadicorte. O doutor Urbano estava aqui ontem, infelizmente não pôde ficar conosco hoje. Ele é da Embrapa Pantanal, teve que ir para Corumbá, senão ele ia ter que dormir no sofá. E a gente quer mensurar a pegada de carbono da pecuária específica no Pantanal para subsidiar os pecuaristas pantaneiros a entrarem no mercado de carbono. Mapeamento e caracterização da carne pantaneira, outro projeto em parceria com a Embrapa Pantanal e Embrapa Gadicorte, onde a gente quer buscar conhecer melhor cientificamente as características da carne que a gente produz há mais de 250 anos no Pantanal. Bom, vamos falar um pouquinho agora então, e rapidamente, não vou passar dos 5 minutos, sobre pegada de carbono no Pantanal. Protocolo de mitigação e emissões de gases de efeito estufa nos sistemas de produção de pecuária a pasto no Pantanal. Nada mais é do que a customização do protocolo carne baixo carbono desenvolvido aqui na Embrapa Gadicorte, sob a coordenação do Dr. Roberto Giolo. Então, a gente está trabalhando para customizar esse protocolo para o sistema de produção do Pantanal, onde a gente tem pastagens cultivadas que são muito parecidas com as pastagens de Planalto, a gente percebe relativa facilidade de aplicar esse protocolo no Pantanal. Aonde a gente tem pastagens nativas, aí nós vamos precisar da ajuda da Embrapa Pantanal, em particular da doutora Sandra, para definir os parâmetros, para ver se a gente consegue fazer essa adaptação do carne baixo carbono para o Pantanal. Então seria o carne baixo carbono pantaneira, alguma coisa assim. Além dele, a gente quer, esse sob coordenação do Dr. Urbano da Embrapa Pantanal, mas também com a participação forte da Gadicorte, Embrapa Solos, Embrapa Agropecuária Oeste, Embrapa Pecuária Sudeste, a gente quer desenvolver as métricas da pegada de carbono da pecuária no Pantanal. Medir carbono de solo, medir carbono nas paisagens, medir capacidade das nossas pastagens cultivadas e pastagens nativas de sequestrar carbono e manter esse carbono armazenado tanto no solo quanto nas plantas. Manejo sustentável das pastagens nativas, a gente não vai conseguir uma boa pegada de carbono se a gente não tiver um bom pasto, se a gente não tiver uma boa nutrição, uma boa genética dos nossos animais. Então a gente está trabalhando também num projeto de melhoramento de pasto, manejo de pasto, tanto nativo quanto cultivado, que está sendo coordenado pela doutora Sandra. Esse a gente está bastante animado, porque a gente não tem hoje oferta de semente comercial de pastagem nativa. A gente espera sair desse projeto com pelo menos uma
uma pastagem nativa que possa ser comercializada no mercado e colocada à disposição dos pecuaristas pantaneiros para a formação de pasto. RED+, foi apresentado aqui pelo Instituto OMA, a gente está uma parceria com a Biofílica, com o Instituto Taquari Vivo, Renato Rossi, que eu acho que não sei se está aqui ainda, está nos ajudando bastante nesse projeto, e com o governo do estado. Ontem nós tivemos reunião com o Jaime e nós alinhamos com ele a questão do RED+, a gente quer estimular o pecuarista pantaneiro, evitar desmatamento e vender esse crédito por desmatamento evitado no mercado voluntário, que é o único que a gente tem hoje. Bom, aqui algumas fotografias para mostrar que a gente somente 10%, só 10% é mentira, parafraseando o poeta Manuel de Barros, o resto a gente inventa. Então está aqui o Rodinei e o Eduardo, está aqui a doutora Michele, doutor Ademir, que a gente apelidou ele doutor Tatu, porque ele não pode ver um pedacinho de terra que ele já fura. Aí toda a equipe da Embrapa Pantanal, com a Embrapa Gado de Corte, com a Embrapa Solos, com a Embrapa Agropecuária Oeste. O pessoal tem viajado bastante com a gente para o Pantanal. Aqui medindo carbono no solo aí. Aqui doutor Arnildo Potti, uma lenda da pesquisa no Pantanal, foi a pessoa que identificou a grande parte das plantas do Pantanal. Ali a doutora Sandra também com a gente em viagem recente ao Pantanal, medindo carbono e coletando amostras de pasto para buscar o melhoramento. Aqui, isso que o Eduardo pediu para mim colocar, o doutor Abílio é uma figura emblemática. Opa, desculpa, como que volta? Aqui. O doutor Abílio é uma figura emblemática tanto para o Sindicato Rural de Campo Grande quanto para a BPO, talvez seja o nosso grande herói. Então, no livro que ele escreveu, Recoluta, ele escreveu essa frase, que os pecuaristas têm uma história de individualismo muito acentuada. E isso vai precisar ser revisto como forma de sobrevivência. Para isso eu trouxe tudo isso que está acontecendo, e eu tenho certeza que eu deixei gente de fora aqui, às vezes vão ficar bravos comigo, mas não seria possível nenhum desses projetos sem a FamaSul, sem o IMASul, sem a Semadesc, Sindicato Rural de Campo Grande, Sindicato Rural de Corumbá. Agora a gente está promovendo a integração com os pecuaristas do Mato Grosso, está ali Sindicato Rural de Cáceres, mas tem Poconé também junto com a gente, Barão do Melgaço, Acrisul, Sebrae tem sido parceiraço da gente, Novilho Precoce, o Rafael Gratão, que é presidente do Novilho Precoce, também é da BPO, tem sido grande parceiro, Sociedade de Defesa do Pantanal, GTPS, que é o Grupo de Trabalho da Pecuária Sustentável, Instituto Taquari Vivo, Wetlands é uma ONG de conservação de áreas úmidas, tem nos apoiado muito, IDH e Embrapa, né, gente? A Embrapa tá quase que está virando um departamento da BPO, só que a gente não tem dinheiro para pagar o salário deles, que é muito alto. Mas acho que eu não consegui bater minha meta, mas acho que foi só um pouquinho estendido, e vou estar à disposição de vocês para o debate. Apresentei um pouquinho do que a gente está fazendo dentro da associação. Muito obrigado.